Adriano, qual é a solução da saúde para as cidades no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que dividir, né, Luiz, em distritos sanitários. Acho que o Brasil, pela sua diversidade, não pode ser comparado, fazer um pacote só. Não dá para comparar o Amazonas, né, com aquela imensidão do Rio, com o nosso estado, Santa Catarina, eu como São Paulo. Eu entendo que primeiro tem que ter um olhar e desmistificar o que é o Sistema Único de Saúde. O brasileiro tem que entender que aquilo é fruto de impostos. E essa canalização, essa participação no sistema, tanto na atenção primária como na média e alta complexidade, que hoje tem envolto conselhos municipais de saúde, Sim. precisam estar com indicadores de metas e resultados. Se nós não tivermos esse olhar de metas e resultados para a saúde, ela vai ficar imaginando que é um SUS que todo mundo idolatra, mas não tem resultado na prática, porque não tem dinheiro para tudo. Então, na hora que você olha a cidade como um distrito, vendo as suas características e o que aquela população precisa de atenção primária, você consegue organizar o fluxo da saúde com resolutividade. É isso que está faltando, né? Isso tanto para a saúde privada, suplementar também, porque eles se complementam. E isso precisa ter. E não há nenhum problema do Sistema Único de Saúde contratar um serviço privado que vai resolver determinada fila. Então, a gestão técnica por resultado é a primeira sinalização que pode dar um resultado. A atenção básica em Florianópolis tem resultado porque é um trabalho feito por técnicos há muitos anos com resultados. Isso reflete em melhores índices para a população. Quando a gente fala em determinadas cidades que tem problema nas suas indústrias por fadiga, por LER e outras, é porque a atenção primária não está conversando com essa questão, por exemplo, industrial, as suas indústrias do entorno. Então, esse pensar diferente na cidade é pensar nessa situação. Quantidade de exames que precisa ser feito, geralmente as mulheres têm feito mais exame que os homens, campanhas determinadas, mas nós precisamos ter isso tudo que num grande prontuário eletrônico que possa dar os dados de como está o andamento. Por exemplo, hoje temos vários casos nas cidades que o pessoal marca consulta e não vai, ou faz várias consultas e o sistema não se interliga, privado e público, isso é custo. Então, o orçamento da saúde no Brasil é imenso, mas quanto que a gente se duplica de exames, de procedimentos, ou coloca profissionais? E aquela ideia de prefeito aí, falando de interior, de capital, de construir por construir. Não, nós temos que construir e fazer o fluxo do atendimento. Nós precisamos pensar em centros especializados de determinadas doenças que estejam interligados com as universidades, porque nós temos que gerar pesquisa, ciência e tecnologia. Isso não existe. Então, esse é o modelo ideal, ter lá um primeiro atendimento primário, já conhecer o teu histórico. Nós temos uma população ficando doente, velha, isso é fato. E esse precisa de um atendimento diferenciado. Qual é o custo de um tratamento oncológico se não tratar ele no início? Essa é a visão. Agora, tem que partir do pressuposto que nós não temos dinheiro para tudo. E não adianta ficar dizendo que o SUS vai segurar. Daqui a pouco a gente vai ter que ter um novo modelo de Sistema Único de Saúde que prioriza o que é a alta complexidade, que é o custo de tratamento oncológico, vascular e outro, em detrimento da atenção primária. Então, são decisões que a população tem que ter para tomar a decisão de mudar o eixo. A gente pode dizer, então, que buscar resultados, utilizar melhor o dinheiro e construir melhores ferramentas tecnológicas são 3 condições básicas para ter sucesso na gestão da saúde, então, nas cidades. Luiz, é inadmissível hoje aí eu falo a área do Emerson aqui, ter construções, por exemplo, de unidades pronto atendimento que não tem um fluxo, atendimento ali, um fluxo que agilize o resultado. Sim. Né? Agora, a tecnologia é uma defasagem, um gap absurdo no Brasil. Sim. Hoje você tem que tem plataformas e você tem que ficar fazendo ainda prontuário escrito à mão. Sim, Se for eu que vou escrever, tá morto, porque ninguém vai entender o que eu escrevo. Isso acontece. Claro, então, claro. nós precisamos ter essa interligação com a conectividade com o mundo real. Sim. Para buscar soluções. Aí começa o quê? A telemedicina,
que hoje ainda é um grande dilema, né? Alguns têm a questão da resistência dos próprios médicos, com toda razão, é um assunto muito delicado, só que os grandes especialistas podem ter grandes resultados para as cidades, principalmente do interior, se Sim. tiver um time de médicos que possam ver Atender à resultados, distância, né? principalmente o primeiro atendimento. Então, tudo isso é Atendimento possível. primário, né? Com certeza. Agora, se nós não temos número de consultas, né? Nós não sabemos o universo de doenças que temos na nossa população, nós não conseguimos mapear. Por isso, voltando lá, distrito sanitário. Dá o exemplo aqui da capital. Nós temos uma cidade que já pode ser dividida por distritos sanitários e você ter na mão a situação dos agravos. Planejamento é uma palavra que eu insisto e sempre digo. Sem planejar, você não consegue ter ações nenhuma. Hoje se conduz a Kombi no escuro, subindo ali o Alto do Boa Vista, ali em Rancho Queimado, sem nenhuma... Sem e tu uma vai direção. vai cair no precipício, Alfredo Vargas. Sim. Olha só que interessante o que a Dani falou, e é uma interligação muito importante com a área que o Emerson trabalha. O planejamento urbano, os planos diretor de cidades e a escolha dessa estratégia com o planejamento, ele afeta a parte de arquitetura na área de saúde? O que tu pode destacar, Emerson? É uma área bem complexa, obviamente, mas o que a arquitetura na área da saúde consegue interligar com isso também que o Adriano falou, na tua visão, para ajudar, né, na saúde das cidades? Luiz, eu acho que a pandemia do Covid, ela denotou ainda mais um grande problema nas cidades, que é a desigualdade social e a falta de acesso aos serviços, né? E claro, porque nós temos muito, ou tínhamos, eu espero que tínhamos, né, que a gente tenha um futuro com outra leitura mais abrangente disso, de que nós não temos mais que falar de hospitais ou clínicas, nós temos que falar de sistemas de saúde, complexos, rede, né, rede. Nós vamos entender isso, né? Nós entramos numa pandemia e eu te pergunto, você conhecia o termo PCR-RT? Eu não. Pois bem, hoje tu sabes o que é um PCR. Nós entramos numa pandemia que a gente lembrava de vacina, mas da época dos postos de puericultura. Puericultura. Eu fui vacinado em posto de puericultura, que, diga-se de passagem, resolveu muito bem a situação da atenção básica. E os postos foram acabando, né? Não tem mais posto de puericultura no interior. Então, entender que a pandemia denotou isso. A desigualdade social e a falta de acesso. Imagina você, então, uma minúscula cidade no interior do estado, por exemplo, quando vivenciou a pandemia. Então, nós precisamos entender que lá na ONU, tu falaste muito bem que está trabalhando em cima dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vou pegar 4 que tem efetivamente a ver com a cidade, né? Então, boa saúde e bem-estar, que é o ODS 3, água limpa e saneamento, o ODS 6, o 7, que é energia acessível e limpa, né? E o 11, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que são cidades e comunidades sustentáveis. Eu começo a puxar isso para dizer o seguinte, esse translado lá de... Vamos pegar a Princesa? Lá de Princesa, Florianópolis. Né? Além de todo o sofrimento de quem faz a ambulancioterapia para vir cá fazer um procedimento e voltar no final do dia, você está lutando contra todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, gerando poluição, estresse urbano, acidente, fadiga. Não é? Então, eu acredito que uma das discussões que a gente deva trazer para a nossa pauta, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas a OMS, lá no início da pandemia, o ano passado, em maio de 2020, ela meio que fez um manifesto, né? Um manifesto da OMS para a recuperação saudável do Covid. Pasmem. Ela dizia exatamente o seguinte, as receitas para a recuperação saudável e verde do Covid seriam, primeiro, proteger e preservar a fonte de saúde humana mais importante, a natureza. 2, investir em serviços essenciais, desde água e saneamento até energia limpa e unidade de saúde. 3, garantir a transição rápida para a energia saudável. 4, promover sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Mas vamos logo para o 5º, construir cidades saudáveis e habitáveis. Né? E afinal,
Que cidade saudável é essa, né? Que estado, vamos falar de estado, porque a gente é uma coisa tão complexa o nosso sistema aqui, mas como é que é isso de ter que trazer o paciente, que eu já não gosto desse termo paciente é o cara que tem paciência, eu já não tenho mais paciência para tantos erros, Verdade. né? Eu não tenho mais paciência, eu não sou mais paciente, eu quero ser tratado como cliente, porque eu pago o sistema de saúde, Sim. né? Eu pago a saúde, né? E Tanto aí, a pública, entre aspas, quanto a privada, né? Todas a advêm questão- de pagamento. a questão eu acho que é a forma de ver. Isso O aí. público não é que não é de ninguém, é de todos. Sim. Por consequência, tem que ser bem cuidado, né? Então, a preocupação que eu vejo quando você me pergunta da relação da cidade, ela está toda intrínseca. Ou seja, as transferências urbanas que acontecem, esse translado cotidiano, o estresse gerado nessas pessoas que vivenciam isso, vá até o Celso Ramos às 7 horas da manhã, num dia frio como hoje.